Então, vamos lá. Bom, então, o meu trabalho, como o professor falou, né, foi o meu trabalho de mestrado, onde a minha orientadora era a Letícia Monticelli, e o orientador, com muito prazer, foi o professor Adroaldo Zanella, né? Então, eu queria trazer para vocês, assim, o trabalho que eu fiz foi exatamente isso que o professor falou, né? A gente quis buscar estratégia para melhorar a adoção desses cães de abrigo, né? Então, para isso, eu queria trazer uma viveu agora, né, nessa parte da nossa pandemia, infelizmente, né? Então a gente teve uma epidemia de abandono, né? Conforme a pandemia foi noticiada, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a confundir essa coisa de será que os cães, gatos transmitem o Covid, né? Como é que isso vai acontecer? Né? Então, dessa forma, existiu realmente uma epidemia de abandono, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E, em sequência disso, nós tivemos uma onda de adoções, né? Mas também, depois, logo em seguida, uma crise de abandono novamente, chegando a 70%, né? Noticiado aí em fevereiro desse ano, esse disparo aí, essa loucura de novamente ter esse abandono, esse número alto, né, de abandonos. Consequentemente, claro, as ONGs, os abrigos e tudo mais, ficaram com mais animais e menos recursos, porque além da pandemia, né, dessa crise sanitária, nós realmente vivenciamos uma crise social, uma crise econômica, e isso complicou muito esse panorama, né, dos animais em condição de abandono. E a última notícia, não sei se vocês viram, é que até os cães que foram comprados também estão sendo abandonados, né? Então, existe um grande número aí por conta de toda essa crise que a gente está vivendo. Esse caso dessa cachorrinha foi noticiada agora, é super recente essa notícia, dia 24, né? Ela foi comprada, é uma Old English Sheepdog, fora daqui, né, no Reino Unido, e depois os donos tentaram vender, não conseguiram, e aí abandonaram, disseram que encontraram na rua e abandonaram, ou seja, essa crise realmente que a gente tá passando, né? E contando tudo isso, por quê? Porque na época que eu iniciei o trabalho, a gente tinha um retrato, né, do Brasil. Quando eu fiz essa pesquisa, 2000, a gente tinha esses dados de 2009, segundo o Instituto PET Brasil, que o Brasil tinha mais, né, de 170 mil animais abandonados, ou seja, sob cuidado das ONGs, né? E esses animais estão espalhados pelo Brasil todo. Maior parte dele, a gente pode olhar, pode ver no mapa, é o Sudeste, né? Em seguida o Sul, Nordeste, Norte e depois Centro-Oeste, né? E que, assim, o porte dessas ONGs, desses abrigos, né, podem ser de acolhimentos variados. Então, dentro de 370 ONGs, né, claro que se a gente for apontar, como a gente viu ontem, né, os protetores independentes também, isso muda muito, isso chega a mais de 500 locais onde são abrigados esses animais abandonados, né? E como eu disse, existe uma capacidade de acolhimento muito variável, né? A gente pode ver aí que tem ONG, abrigo que até consegue abriga, né? Vamos dizer assim, né? Acolhe mais de 500 animais, né? E claro, essa capacidade de acolhimento, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, é o que a gente vê hoje em dia, são abrigos superlotados, né? E a ideia era, assim, o que eu posso fazer com isso, né? O que as pesquisas me mostram? Como podemos resolver isso, né? Então, eu fui atrás de várias pesquisas onde mostravam como os animais eram abandonados, o que acontecia, que tipo de intervenção
podia ser feito, que tipo de enriquecimento ambiental poderia trazer uma melhora, né, para esses animais de abrigo. Será que se eu pratico exercício, interação, tudo pode ser resolvido? Existe alguma melhora, né? Então, eu fui buscar motivações para poder trazer um diferencial aí nesses abrigos, né? Então, a gente vê que várias pesquisas podem mostrar que, como essa, por exemplo, que 70% do insucesso da adoção, né, quando ele teve 70% do insucesso da adoção, 40% foi por mau-modos e 30% por destruir imóveis, que também não deixa de ser um comportamento inadequado para os tutores, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção era que o comportamento é mais importante que a aparência do cão, né? Então, olha, isso para a gente que trabalha com cães de abrigo é muito importante, né? Uma outra coisa que eu me deparei nas pesquisas foi que o adotante, ele escolhe um cão antes de interagir com ele, mas ele pode mudar de ideia de acordo com o comportamento daquele cão fora da baia, né? Ou seja, após a interação com esse cão. Então, foram dados importantes que me motivaram a pesquisa, a desenvolver a minha pesquisa, né? E também, por exemplo, eu vi que se eu promover a interação humano-cão fora da baia, como a gente viu ali no exemplo, eu consigo também o quê? Reduzir o estresse e, assim, promover o bem-estar, que é o que a gente quer, né, para esses cães de abrigo, né? Treinar um comportamento social adequado também provou nesses artigos que aumenta a taxa de adoção. Ora, então isso já é uma coisa muito importante, né? E aí, graças ao professor Adroaldo, eu consegui ir para um estágio nos Estados Unidos, na Virginia Tech, e claro, gente, lá eu quis trazer essas fotos para vocês verem que a realidade do abrigo deles lá é completamente diferente da nossa, né? Então, conforme vocês viram nas primeiras fotos, né? Eles acomodam apenas um animal por baia, tá? Então, a gente vê que lá no fundo tem uma área, uma abertura ali, tem uma área de solário, né, para eles, mas é um cão por baia. Então, é uma outra realidade nossa, né? E aí também, nesse estágio, o que me chamou a atenção foi que existe uma sala de interação, né? Lembra que a gente viu no artigo que a interação é importante, né? Quando a pessoa interage fora da baia, é muito importante. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque os cães eram escolhidos, né, pelo futuro adotante, e a hora que ele escolhia, eles levavam esse cãozinho, então, na foto de cima é o Brutus, na de baixo é o Spike. Então, esses cães eram levados para uma salinha. E ali, o que acontecia nessa sala? Né? Eles interagiam com o futuro adotante, tá? Então, percebam que na primeira foto ali do Brutus, de cima da tela, ele veio no meu colo, sou eu sentada ali. Já o Spike não se aproximou, né? Ele ficou ali parado. Então, ele não fazia essa troca comigo, né? E o Brutus era muito esperto, a gente jogava brinquedo, ele ia buscar, então ele interagia mesmo com a gente naquela sala de interação, né? Consequentemente, o Brutus foi adotado, né? Então, essa salinha me chamou muita atenção e eu vou mostrar para vocês que eu acabei trazendo essa sala de interação para minha pesquisa, tá? E ela tem um porquê disso, tá? Então, visto tudo isso, né? Visto todos esses artigos, todas esse estágio, né? Que eu fiz, eu disse, tá, e agora? Bom, então agora, né? Vamos escolher um abrigo, vamos traçar o melhor protocolo, né? E claro, não adianta eu trazer uma coisa de lá se eu não tiver, não for adequado e adaptado para a nossa realidade, né? Então, eu falei, ótimo, então vamos começar, vamos arregaçar a manga e começar. E a Gray olhou para mim e falou, será? Será que isso tudo vai dar certo, que você vai fazer?
né? Bom, a gente tinha que tentar. E aí foi, né, o que aconteceu, essa abertura muito grande, né? Como o professor disse, a primeira apresentação foi no Combeia, primeiro pré-projeto, né, na verdade, era a ideia do projeto, né? E de praticar isso, né, tudo isso que eu queria no abrigo municipal de Pirassununga, né, que era tutelado, né, pela ONG Ajuda para o Animal, né, e lá, como vocês viram ontem também, né, foi mostrado, é um abrigo que tem 300 animais, né, ou seja, ele está dentro daquela acomodação, lembra? Na taxa de 48%, né, então, é aquela coisa que é um abrigo, 300 animais é muita coisa, né, principalmente para uma cidade pequena como Pirassununga, né? Então, esse foi o abrigo que eu realizei a pesquisa, e na minha pesquisa eu quis fazer, então, praticar 2 protocolos. Um foi o protocolo de redução de latido, que eu chamei de PRL, e o outro foi o protocolo de interação e treinamento, tá? Nesses estudos, no primeiro estudo, então, o que eu queria? Qual era a intenção desse protocolo de redução de latido? Era permitir que houvessem as visitas, né, aos abrigos para adoção sem a perturbação do latido, né? Por quê? Porque a gente sabe quando as pessoas vão escolher o cãozinho dentro do abrigo é latido. E por que eles latem? Eles estão confinados, né? Então existe isso, esse comportamento deles, né? E aí eu queria praticar esse protocolo de redução de latido. E esse protocolo, o que era? Nada mais é do que treinamento, né? Então, eu queria treinar os cães para sanar, para parar de latir, enquanto tivesse a presença de um humano na escolha ali do futuro cãozinho para adoção, tá? Então, esse protocolo, ele foi desenvolvido de 3 modos, então, era o pré-treinamento, o treinamento em si e o pós-treinamento, né? Foi desenvolvido em 3 sessões, onde eu fiz, na primeira sessão, era só a pesquisadora, ou seja, só eu, e eu vou explicar como era feito isso. Na segunda sessão, era a treinadora e mais uma pessoa, e nesse caso foi uma estagiária, né, de graduação, e na terceira sessão, fui eu, a estagiária, e mais o colaborador, uma colaboradora do abrigo, tá? Então, na primeira sessão, nós fizemos em 11 dias, na segunda sessão, 4 dias, na terceira, 4. Então, como é que era? Então, o prédio que eu trabalhei lá no abrigo, né, era esse prédio que tinha um corredor com 12 baias, ou seja, 6 de cada lado. E como é feito esse treinamento? Então, o que acontecia? Eu entrava, né, então, eu tinha um gravador, o gravador profissional Tascam, né, a tiracolo, eu entrava nesse corredor sem contato visual, andava até o final e ia gravando os latidos, né? Então, gravava, saía, ia para fora, fechava o portão, e aí esperava máximo 2 minutinhos e voltava para o treinamento. Então, o que era esse treinamento? O treinamento era com o uso de clicker e petisco, né? Eu parava em frente de cada baia aleatoriamente, tá? Não era na sequência. Parava em frente às baias, e vocês viram nas fotos que tem de 6, 7, às vezes 5 cães em cada baia, né? Eu precisava que eles entendessem que a minha presença ali, com a minha presença, eles precisariam parar de latir, né? A hora que eles paravam de latir, naquela baia específica que eu estava em frente, né? O que eu fazia como reforço auditivo era o clicker dizendo, olha, parabéns, você fez o certo, e reforço positivo eram os petiscos. Então, os petiscos eram atirados dentro das baias, sempre em número grande, para evitar brigas, né? Que isso acaba ocasionando com vários cães no mesmo local, né? Feito isso, em cada baia, nas 12 baias, o que acontecia? Eu saía, né, de novo do prédio, fechava o portão, esperava de 2 minutinhos,
máximo, e entrava novamente. Quando eu entrava novamente, era o pós-treino, né? Então, nessa vez eu sempre estou entrando com o gravador, dessa forma, no treino, pós-treino, né? Eu parava, sim, em frente às baias, mas eu não tinha mais o clicker nem o petisco, simplesmente parava em frente às baias, como se fosse uma simulação de escolha de um cão para adoção, tá? Então, foi feito dessa forma. E o que aconteceu com o resultado? Então, nós tivemos aqui, como na tabelinha vocês estão vendo, a média do pré-treino e a média do pós-treino, tá? O que era interessante para a gente? A gente queria ter o coro, a intensidade, né, dos latidos, não podia ser mais que 55 decibéis, porque é o que é preconizado, na verdade, 50 decibéis é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, o bom para a gente, nós escolhemos ser de 40 a 55 decibéis. Se a gente alcançar menos que isso, seria o ótimo, né? E vejam que interessante, na primeira sessão, a gente alcançou, no terceiro dia, nós já alcançamos o bom, né? Depois, no oitavo, no nono dia também. Na sessão 2, nós alcançamos até o ótimo, que eu vou falar disso mais para frente. E na sessão 3, mais um bom ali presente no pós-treino. E repara que interessante que na sessão 2, até o pré-treino, eu consigo ter 54 ali decibéis. E na sessão 3 também, no último dia, eu tenho 42 decibéis no pré-treino, ou seja, antes deles receberem o reforço positivo, tá? E aí, mostrando aqui para vocês o ótimo, né, que foi nosso resultado, muito melhor do que o esperado. Veja bem, nós tivemos, no sétimo dia, nós tivemos um ótimo, né, 36 decibéis, não houve latido. Depois, dia 11, latidos baixos e curtos. Dia 14, apenas 3 latidos. Dia 18, baixos latidos. E dia 19, não tivemos latidos, tá? Apenas a longa distância, ou seja, nos outros prédios. E aí, eu quero trazer para vocês aqui o espectrograma, não sei se todos conhecem, né? Mas esse espectrograma é bem legal porque a gente consegue ver no pré-treino, tá? Onde está ali, tá uma linha amarelinha bem clarinha, a gente consegue ver a altura dos latidos, tá? E no espectrograma do pós-treino, a gente já não tem essa linha, percebam, ela não aparece, ou seja, eu não tenho latidos, né? E para vocês entenderem e ouvirem o que foi isso, eu trouxe aqui para vocês o latido, eu espero que dê para vocês escutarem. Aí, tá. Grupo controle, fase 2, fase 3. Aí eu entro no portão. E aí, a outra parte que eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu parar aí. Nossa. Ops, misturou os latidos aqui, peraí. Aí. Aqui o outro latido. C2, dia 25. Eu vou entrar no portão. Ó, vou entrar. Entrei. E aí eu estou caminhando no corredor. E aí, lembrando que essa é a sessão 3, nós estamos em 3 pessoas passeando pelo corredor. Tá? E a gente ouve o latido lá do outro prédio. Tá vendo? Lá do outro prédio. Ok? Então, gente, o que eu trago aqui no nosso resultado?
que, claro, né, o PRL, ele é um desafio para os abrigos do Brasil, por quê? Porque sempre em prédios, em baias, a gente não tem um cão só, né? A gente tem vários, então ele é desafiador. Mas, em compensação, ele é fácil de aplicar, sabe? E o que acontece? Ajuda os colaboradores, né? E ajuda também os cães, porque eles acabam ficando menos estressados, existe aquele momento de silêncio, né? Então, enquanto eu ficava trabalhando lá no abrigo, não tinha latido, né? Então, isso ajuda bastante no que a gente quer, na nossa intenção, que é ajudar na adoção, tá? Então, o resultado do PRL foi bem positivo. E aí, passando para o estudo 2, né? Então, o que a gente queria? A gente queria entender se o treinamento e todos os outros eventos que a gente vai fazer nesse estudo ia favorecer a adoção também, assim como no primeiro estudo, né? Então, nesse estudo eu tenho a interação e o treinamento, nós fizemos também dosagem de cortisol salivar, tem os eventos de adoção, né? E também tem um programa que foi inserido como piloto, que foi trazido dos Estados Unidos também, que eu chamei de Lar Adotivo. Então, o que eu tenho nesse protocolo? Como é que ele foi feito? Então, ele foi desenvolvido no mesmo prédio que foi feito o estudo 1, que é a redução de latidos, tá? Eu separei os cães em grupos, então eu tinha o grupo treinado, e que iriam para os eventos de adoção. Eu tinha o grupo controle, que é o C1, que eram os cães não treinados e que foram para os eventos de adoção, e o grupo controle 2, que são os cães não treinados e que não vão para o evento de adoção. Por quê? Porque os cães do grupo C2 também poderiam ter sido escolhidos, né? Também poderiam ter sido adotados por visitas, né? No abrigo, ok? Então, assim ficou o nosso grupo montado, né? Então, no total de treinados, nós treinamos 35 cães, tá? Os eventos de adoção, infelizmente, aconteceram só 2, porque depois chegou a pandemia, né? E quando eu montava os grupos, o que acontecia? Consequentemente, todos os animais do grupo C2 passavam para o grupo C1 e que passavam para o grupo treinado, desculpa. Ou seja, todos os cães foram treinados que participaram dessa pesquisa, tá? Então, dessa forma, eu conseguia fazer com que todos aqueles cães fossem treinados, tá bom? E aí, o que aconteceu? O grupo C, ele deixou de existir quando chegou a pandemia. Por quê? Porque os eventos passaram a ser virtuais, que eu vou falar mais para frente deles, e aí não podia ter visitação no abrigo, né? Então, não fazia sentido o C2, ok? E aí, de que forma que era praticado esse protocolo, então, de interação? Então, a ideia era fazer com cada cão durante 10 minutos, durante 9 dias, fora da baia, né? Então, eu praticava essa interação. Tá vendo o prédio verde onde eu entrava lá? Então, eu tirava um cão por vez da baia, ficava 10 minutos com esse cão, fazendo essa interação, jogava bola, ficava fazendo carinho, deixava ele solto nessa área. Então, durante 10 minutos, eles podiam fazer o que eles quisessem fazer. Então, os cães que não costumavam sair das baias de cimento, alguns comiam grama enlouquecidamente, outros rolavam na grama, né? Então, existia, no primeiro dia, por exemplo, eles não tinham esse contato comigo assim, tão assim pertinho, né? No final é que eles iam se aproximando por conta, tá? Mas no começo eu que me aproximava deles. Então, isso era bom porque eu conseguia também ver que tipo de comportamento esses cães apresentavam, né? Porque eu pegava na pata, pegava no ouvido, na cauda, né? Eu ficava tocando mesmo, literalmente eu ficava fazendo carinho, tocando mesmo nesse cãozinho, tá? E veja, e aí eu trouxe uma sala de interação que vocês vão ver na próxima foto, que é o exemplo
no estágio nos Estados Unidos. Então, eu queria com essa sala de interação. Eu queria reduzir a sala de interação nos eventos de adoção. Então, essa, na foto A, é a área que eu treinava, que eu fazia interação com esses cães. Estão vendo a cadeira? E eu reproduzia essa sala no evento de adoção. Então, o evento foi num lugar aberto e tinha, né, por coincidência, esse quiosquezinho assim, com essa tipo salinha. Então, deu para a gente montar como se fosse a salinha de interação. Então, o que acontecia nessa sala de interação? O futuro adotante escolhia o cãozinho, né, que ele se interessava, e a gente falava, vai até essa linha que a gente leva o cãozinho para você. E aí existia essa sala de interação, tá? E o que era interessante disso, né, que eu queria trazer para vocês. Reparem que, lembram que o grupo controle não tinha interação, apenas o grupo treinado. Então, essa cachorrinha que está aqui, a dengosa, ela não tinha interação quando ela foi para o evento de adoção. Então, o que acontecia? Ela se esquivava quando a pessoa tentava chegar perto dela, na salinha de interação. Ela não se aproximava de jeito nenhum, né? Em compensação, essa cachorrinha que é do grupo treinado, ela não só se aproximava, mas ela prestava muito atenção, né? A menininha estava ali com petisco, né? Na foto de cima também a moça tinha um petisco, mas ela não se aproximava. Na cadelinha que era do grupo treinado se aproximava, tá? Então, isso é interessante, isso prova que a interação é muito importante para eles, né? Como dizia aquele artigo, que, por exemplo, o adotante pode mudar de ideia na hora de adotar, né? E que foi, eu vou contar mais para frente o que aconteceu, tá? Aí, no protocolo de treinamento, o que a gente tem? Então, da mesma forma que eu fazia a interação, era feito o treinamento. Então, o mesmo cão permanecia na área aberta, fora da baia, comigo, por mais 10 minutos durante 9 dias, né? Então, essa área, depois da interação, era o quê? Passado o treinamento com comandos básicos, tá? Então, o que eu fazia? Ensinava o junto, ensinava o senta, ensinava o deita, ensinava o fica, tá? Sempre associado com carinho e petisco, ok? Então, o carinho ali era importante, porque era mais um momento de interação que eu tinha com aquele cão, ok? Tá? E reparem como eles prestavam atenção, isso é muito bonitinho. E de que forma era passado? Sempre gradativamente. Então, eu só passava para o segundo comando quando o cãozinho tinha aprendido totalmente o primeiro comando. Depois o terceiro comando, depois o quarto comando, ok? Sempre gradativamente, ok? E aí, o resultado, para vocês terem uma ideia, da resposta desses 35 cães ao treinamento e à interação, né? Então, aqui eu tenho um gráfico para vocês, onde eu tenho o número de dias ali treinados, né, praticados, a interação e o treinamento, e aqui eu tenho as respostas desses treinamentos, né? E reparem que, a partir do 6º dia, eu tenho um número muito grande de cães que aprenderam realmente todos os comandos, todos os treinamentos, né? Então, dia 6 eu atinjo 23 cães, no dia 7, 25, dia 8, 28, e no dia 9 eu atinjo 34 cães dos 35 que foram treinados. Ou seja, eu tive um cãozinho que não executou apenas um comando, né? Que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o resultado que eu tenho quando eu olho a proporção de resposta ao treinamento é muito favorável, né? Então, reparem que quando eu ensinei o junto 100%, no 5º dia já tinha aprendido, né? No senta, no 6º dia, 100% tinham aprendido. O deita, no 8º dia, 100%. E o fica, como eu disse, um cãozinho não aprendeu, né? Então, eu tive 97% aí, tá? De aprendizado. Mas foi um grande número, né? Um resultado muito favorável,
né? E por que ele não respondia ao fica? Ele respondia ao fica, né? Mas quando eu dava o comando fica, que depois vocês viram na foto, eu me afastava, ele queria vir junto. Então eu não considerei que ele aprendeu, tá? Porque ele teria que ficar e esperar eu me afastar bastante, ok? Aí nós fizemos também, como eu disse, a coleta do cortisol salivar, que a gente queria saber, porque a gente sabe que o hormônio, né, não só em cães, mas em outros animais, está associado ao estresse. A gente queria avaliar se mesmo com esse treinamento, com essa interação, os cães ali estavam em bem-estar, né? Então, isso era interessante para a gente comprovar, né? E a coleta foi feita totalmente de forma invasiva, tranquila. Eu coletava sempre no período da manhã, sempre na mesma sequência em todos os cães, tá? Mas coletei só no dia 2 do protocolo de treinamento e interação e no dia 9, ou seja, no segundo dia e no último dia, tá? Coletava em 3 momentos. Então, no momento 1 era quando o cão era tirado da baia, já coletava. No momento 2, quando ele terminava a interação e o treino. E no momento 3, quando eu devolvia ele para a baia, contava 30 minutos e ia fazer a coleta novamente, né? Então, vejam, era de forma totalmente, assim, sem problema algum, era feito com rolete de algodão, a gente colocava no cantinho da boca do cão, ele mastigava, a gente esperava alguns minutos ali, né, e já armazenava. Então, que jeito era armazenado? Nos tubos, né, totalmente etiquetado, para depois serem, a amostra era centrifugadas, congeladas para depois fazer a leitura. E todo esse processo, né, de leitura, de armazenagem, foi feito totalmente lá no VPS, né, agradeço muito a equipe que me ajudou nisso tudo, né, e aí o resultado que a gente tem é o seguinte, é muito interessante com a resposta aos comandos, né, então a gente reparou que na saída, no momento 1, tá? Existia, depois da resposta completa, depois do treinamento e tudo mais, de todos os cães, existia uma diminuição, né, da resposta no cortisol, tá? No momento 1 e no momento 3. O momento 3 era aquele 30 minutos após o cão ter sido devolvido para a baia. Então, era o instante legal que eles saíam da baia e era o instante de descanso quando eles já tinham feito todo o treinamento, toda a interação, né? E no momento 2, onde tem um pequeno aumento do cortisol, é exatamente o momento do exercício, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê na literatura normal de acontecer, tá? Então, foi uma coisa bem, bem interessante para a gente, essa leitura do cortisol. Aí, nós tivemos, então, depois de todo o treinamento, tal, a interação, nós levamos os cães para o evento de adoção. E o evento de adoção foi bem legal, foi lá na FEPASA, quem é de Pirassununga sabe, né? Esse evento durava 3 horas. Então, como que era feito? Então, eu saía com os cães. Então, a Ecopet da Lili, que tinha uma van, me emprestou a van, então eu ia buscar os cães no abrigo com essa van, com caixinha de transporte bonitinha, né? Eu ia bem cedinho lá, arrumava os cãezinhos nas caixas de transportes, ia com a van até a FEPASA, né? Chegando lá, existiam esses cercados, né? Que os cercados foram emprestados por uma ONG chamada Cão Paixão, tá? E quem ajudava a fazer toda essa parte de organizar e me ajudar ali eram todo o pessoal do projeto Abandono Zero, né? Então, meninas, muito obrigada, foi muito bom. E aí, o interessante que eu preciso falar aqui, no evento de adoção, então, eu colocava sempre 2 cães, machos e fêmeas, né, acomodados juntos, e o interessante é que absolutamente ninguém, nem a Fábia, sabia quem eram os cães que
que eram do grupo treinado e quem eram os cães que eram do grupo controle, ou seja, quem recebeu treinamento e interação e quem não recebeu treinamento e interação, tá? Então, isso é importante de falar, porque na hora, quem fazia a entrevista de adoção e tudo, eram toda a equipe do Projeto Abandono Zero, junto com a Fábio. Então, elas não sabiam. Então, isso era importante para que não houvesse esse viés aí, né, de induzir a pessoa a adotar um cão treinado, né? E depois, evento presencial, aconteceram 2 eventos, infelizmente só 2, e depois veio a pandemia, né? Então, o que a gente fez? Nós criamos os eventos virtuais, né? Então, esse evento virtual, ele era divulgado nas redes sociais do Abrigo, do Abandono Zero, do Facebook da Fábia, que era do Abrigo também, enfim, a gente tinha uma rede, né, a prefeitura também ajudava, então a gente, toda vez que eu terminava o treinamento daquela sessão, daqueles cães, né, depois do 9º dia, eu fotografava, a gente montava todos os banners bonitinho, de cada cãozinho, e divulgava, então, falando, olha, campanha online, mas como assim, né? Mostrava todas as fotos de todos, aqui eu só trouxe um como exemplo, o Biscuit, né? E aí existia a campanha de adoção online. Então, na verdade, o que acontecia? A pessoa escolhia o cão pela foto, entrava em contato com a Fábia mesmo, e ela levava o cãozinho para casa da pessoa, tá? Então, e assim foram feitos 4 eventos virtuais, 2 presenciais e 4 virtuais, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem o resultado do que a gente pode chamar de cães adotados versus cães devolvidos, né, que era interessante para a gente ver isso. Então, nós tivemos, lembrando dos grupos treinados e o grupo controle, né, quem são? E aí nós tivemos 2 sessões que foram as presenciais, né? Tivemos, nessa mesma sessão, nós tivemos, na primeira sessão, 2 fêmeas do grupo controle devolvidas, tá? E nas outras 4 sessões também, nós tivemos também adoções, não tivemos evolução. Então, o que eu tenho, né, para mostrar para vocês? Cães devolvidos foram somente cães que não estavam treinados. Então, isso é importante. Nós não tivemos um número muito grande de adoção, mas o que mostrou para mim aqui que é importante é que nós não tivemos devolução de cães que participaram do grupo treinados. Ou seja, segundo o que a gente viu nas pesquisas, realmente, quando você tem um cão treinado, ele é melhor recebido no lar, né, que era a nossa intenção, tá? Então, nós tivemos aí esses resultados. Então, 2 fêmeas do grupo controle foram devolvidos. O restante foi sucesso de adoção, né? Tivemos 3 machos e 7 fêmeas adotadas, ok? Aí também, como uma estratégia a mais para adoção, né, que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu vi no meu estágio lá, que é um programa que quem lança lá e quem apoia esse programa é a Mary's Foundation. Então, quem tiver curiosidade de acompanhar, é muito legal, é uma fundação que apoia exclusivamente abrigos, tá? Mas somente dos Estados Unidos. Eu tentei pedir apoio para nós aqui, mas elas só apoiam os abrigos dos Estados Unidos, tá? Então, esse programa, o que é? É o programa onde o cãozinho dorme fora do abrigo e lá eles escolhem de 1 a 2 noites, né, para dormir fora do abrigo. Então, esse cãozinho é escolhido por famílias voluntárias, né, que são cadastradas pelos abrigos, e os cães vão dormir e depois voltam para o abrigo, ok? Isso é uma chance a mais que o tutor tem de conhecer aquele cãozinho fora do abrigo, né? E aqui eu pratiquei, então, pela primeira vez no Brasil, em Pirassununga, como um projeto piloto, né?
que, como eu disse, é uma estratégia a mais de adoção. E o que é importante, gente, só para os cães que podem participar desse programa são os cães que passaram pelo treinamento e pela interação. Por quê? Porque eu conheço o comportamento desses cães, não vou colocar nenhuma família voluntária em risco, né? Então, eu conhecendo os cães, eu sei como como que ele vai se adaptar, se a pessoa tocar nele, não vai morder, não é agressivo, tá? E aí, como que a gente fez? Nós fizemos a divulgação totalmente virtual, né? Eu me responsabilizei por ser esse contato, né? Então, as pessoas escolhiam. Então, todos os cães que participaram do treinamento e da interação, a gente tinha as fotos divulgadas, então, 2, 4, 6, 8 cães divulgados aí. As pessoas, famílias que gostariam de participar eram cadastradas, né? E elas tinham que assinar, se elas escolhessem algum cãozinho, elas tinham que assinar um termo participando desse programa, né? Participando do lar adotivo, tá? E aí, 2 cãezinhos foram escolhidos, a Gordinha e o Caramelo, tá? Então, o que acontecia? Quando o cão era escolhido, a gente montava uma malinha, né, para eles, e eles iam embora para casa do futuro, da família voluntária, porque até então não era um adotante, era uma família voluntária. E aqui no Brasil, como eu achei que 1 noite, 2 seria muito pouco, então eu disse assim para a família voluntária: olha, você pode ficar com ele até 30 dias, tá? Para ver se você quer adotá-lo ou não, né? Então aí tá a Gordinha, abanando o rabinho, feliz da vida, que ela vai para uma casa, e o Caramelo também. Então eles tinham na malinha o quê? Que foi doado pela Special Dog. Eles tinham cobertor, eles tinham comedor, eles tinham ração e tinham as coleirinhas, tá? Então, qual era o acordo? Assinava o termo, ia embora para casa, se não quisesse, devolvia, em quantos dias eles podiam falar, olha, eu quero 15 dias, eu quero 20 dias, eu quero uma semana, eu quero um dia, noite, né, na verdade, e aí se eles fossem devolvidos, eles teriam que voltar com a malinha, tá? Então, esse era o acordo e o termo que eles assinaram. Pois bem, esses 2 foram, né, escolhidos por 2 famílias voluntárias, e, para minha felicidade, os 2 foram adotados, então nenhum voltou, tá? Então, 2 que saíram do programa, os 2 foram adotados, né? Então, ou seja, o programa também teve um resultado positivo, e ele é uma estratégia muito legal, né, para a gente criar condições de novas adoções, né? E aí, para mostrar para vocês, né, alguns números, o tanto de cães que eu trabalhei no abrigo de Pirassununga, eu trabalhei com 108 cães, né? Então, lembra, eles eram rotativos, né? Então, eu sempre ia trocando de cães, mas que passaram pelo treinamento total foram 35. Tá? Mas todos saíam para passear, alguma coisa assim, então foram beneficiados 108 cães do abrigo municipal, tá? E que eu tenho muita saudade deles, eu quero deixar claro aqui. E aí, gente, como conclusão, a gente vê que os 2 protocolos, né, tanto o PRL como a interação e o treinamento, são capazes de produzir resultados satisfatórios, são possíveis de replicar, que em vários abrigos, que é o que eu estou fazendo no meu doutorado, né? A ideia agora é não praticar só em um abrigo, mas em vários espalhados pelo Brasil, né? E eles são, sim, eles podem sim ser usados como estratégia para aumentar a chance de adoção, e que essa adoção, a gente não quer só aumentar a taxa de adoção, a gente quer adoção permanente, né? Então, quando eu fiz a pergunta da minha pesquisa, era: será que o treinamento e a interação humano-cão tem efeito sobre bem-estar e adoção? Né? Então, eu consegui responder que sim, né? Que a gente vê que esses dados sugeriram, então, os resultados que corroboraram com a minha hipótese. E eu fiquei super feliz, né, com isso. E quero trazer aqui, para finalizar, o relato de caso da Naná, que é um caso que eu gosto muito de contar,
e vocês vão entender um pouquinho mais do meu trabalho, vão ver, tá? Então, o que aconteceu? A Naná é esse cãozinho, quando ela chegou no abrigo, era esse score, né, que ela estava, ela desse jeitinho, magrinha, né? Ela foi para o primeiro evento de adoção, né? Foi adotada, porém, o primeiro evento que ela participou, ela fazia parte do grupo controle, tá? Então, o que aconteceu? Uma semana depois, a Naná foi devolvida e o adotante alegou maus modos e que não se adaptava com outro cão, né? A Naná, então, passou por todo o meu protocolo de interação, conhecimento ambiental e tudo mais, e aí eu vou mostrar o videozinho para vocês. Essa é a área, ó, que eu fazia a interação e treinamento. Eu gostava muito de jogar bolinha. Lembra que eu falei, ó, primeiro dia, geralmente eles não vêm com a gente, né? Mas olha já no final. E aí, deixa eu parar aqui. A Naná passou, então, por treinamento, né, também, tá? E aí, eu trouxe o videozinho para vocês darem uma olhada. E aí, a história da Naná, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ops, voltou o vídeo. A Naná, então, passou, né? Depois que ela passou pela interação, treinamento, ela foi para o segundo evento de adoção, né? E aí, vocês lembram que eu falei da sala de interação? Então, essa família queria adotar a Dengosa, que é essa cachorrinha que eu falei que era do grupo C1, e tinha a Naná também,
né? Então, a família queria adotar uma cachorrinha pequenininha, de colo e tal, mas, como ela não tinha... Oi? Como ela não tinha passado pela interação, eles não conseguiram adotar, então escolheram a Naná, né? E aí a Naná, então, foi para o segundo evento de adoção, já treinada, né, tudo, foi adotada novamente, né, e aí tá, a família mandou foto, né, para mim, eles autorizaram as fotos, e ela reproduz, né, aquilo que ela aprendia no treinamento, jogando bolinha, sabe, foi bem interessante de ver isso, né. A Naná, ela vive até hoje com a família, eu converso com a família, né? Então, fiquei muito feliz com isso. Ela está aí com a família nova dela, né? Socializa muito bem com os outros cães, porque a família já tinha um outro cachorrinho, né? E hoje ela mudou de nome, ela se chama Mel, né? E está com essa carinha linda aí, maravilhosa. Então, é um resultado muito legal, né, para a gente. Muito, muito feliz com esse resultado. E aí eu quero, para finalizar, agradecer, então, imensamente, né, a minha orientadora, Patrícia Monticelli, e principalmente, muito, muito, muito agradecer ao professor Adroaldo e suas respectivas, né, faculdades e laboratórios que me acolheram muito, mesmo não trabalhando nunca com cães, eles nunca tinham trabalhado anteriormente, né, com cães, e eles me acolheram muito, com muito carinho, né? Fiquei muito feliz. Quero agradecer a todos os pesquisadores, né, que me ajudaram, especialmente a Virginia Tech, a Mary's Foundation, que foi o que me proporcionou estágio nos Estados Unidos, né? Agradeço, claro, as pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né, nessa pesquisa toda, principalmente aí a prefeitura de Pirassununga, que sempre abriu porta, a Fábia, que foi fantástica, né, que na verdade era a ONG que era parceira ali do abrigo, né, e foi sempre fantástica, sempre ajudou, e claro, todos os laboratórios, o SEXP, o Instituto Premier, que também me ajudou muito, né, nesse projeto. Quero deixar agradecimento aqui para os meus cães que já não estão mais comigo, mas que, graças a eles, principalmente o Tommy, que foi meu primeiro cão adotado, esse peludão aí, grandão, que me trouxe todo esse carinho, né, me ensinou muita coisa. E para finalizar, então, eu agradeço muito, muito, muito o convite do Combé, estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente, e me disponho sempre a participar de qualquer evento com vocês, será um prazer, aqui está meu e-mail, minha rede social, e eu deixo sempre no final essa campanha que foi lançada pela OIE, né, pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é isso que a gente quer, né? Ela diz que você pode dizer qualquer coisa para o seu cachorro, menos adeus, né? Então, é isso que a gente quer adoção permanente, né? Então, muito obrigada, gente.